Ficar todos de pé só mais um instante, né? Você vai ficar sentado. Então vamos ler juntos João capítulo 13, versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço, não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou, não necessita de lavar, senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, os lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Que o Senhor aplique essa palavra ao nosso coração, em nome de Jesus. Vamos orar? Abaixa a sua cabeça, feche seus olhos. Pai Santo, te damos graças por esse dia tão precioso, tão abençoado, e por esse momento de estarmos juntos nessa casa, formando essa casa espiritual onde Tu habitas, Senhor. Te louvamos pela Tua palavra e pedimos que ela fale ao nosso coração nessa noite. Abençoa cada vida que aqui entrou hoje, Senhor, que receba do Senhor o toque do Teu Espírito, a unção que vem do Espírito Santo, Pai, aquele entendimento que só o Espírito Santo pode nos dar, para que saiamos daqui alimentados, abençoados e desafiados a servir ao Senhor, amar o Senhor e seguir a Jesus. Nós te pedimos em nome de Cristo. Todos dizem amém. Você pode assentar. Era costume, naquela época, especialmente antes de uma refeição, e mais ainda no jantar, que era a última refeição do dia, as pessoas lavarem os pés antes de se assentar à mesa. Era um costume porque era uma necessidade. As pessoas usavam sandálias e, andando nas estradas, nas ruas empoeiradas, elas, ao chegar em casa, mesmo depois de ter tomado banho, os pés já tinham um pouco de poeira. E assim como as mesas, naquela época, não eram como as mesas que a gente conhece hoje, eram as mesas baixinhas, onde as pessoas quase que se deitavam. Elas não só se sentavam à mesa, elas se reclinavam à mesa. E ao fazer isso, uma após outra, era possível que os pés do vizinho ficassem muito próximos de você. E por isso era apropriado lavar os pés, né, para chegar perto. Esse costume, portanto, exigia que
um lavador de pés, uma pessoa que à entrada da porta pudesse prestar esse serviço. Ocorre que naquela noite, naquele dia, aquela última ceia que Jesus estava se preparando para comer com seus discípulos, por alguma razão o lavador de pés não apareceu. Aquele funcionário que perdeu o ônibus, perdeu o metrô, falhou naquele dia, teve algum problema. E por causa disso, todos vão entrando, mas ninguém lava os pés. Enquanto os discípulos, vão entrando, eles estão chegando para a ceia, para o jantar. Eu posso imaginar que eles vão entrando, se sentando um a um, e eles com certeza notaram que o lavador de pés não estava no local. Imagino que talvez alguns deles tenham pensado, o que aconteceu? O servo que faz esse serviço não está presente. O que nós vamos fazer? Talvez algum deles tenha pensado em tomar a iniciativa e lavar os pés dos seus colegas, dos seus irmãos. Mas ao mesmo tempo, eles podem ter pensado, não, eu acho que não, esse trabalho não é para mim. Esse trabalho é muito insignificante, esse trabalho é muito desprezível, esse trabalho é para escravos, eu não vou me rebaixar a esse ponto. Porque, na verdade, em geral, esse serviço era feito por escravos, por servos, aqueles mais humildes mesmo, aqueles mais escravos, era destinado a eles esse serviço. Por fim, entra Jesus na sala ou no ambiente, reclina-se à mesa, mas ninguém ali percebe ou não toma nenhuma iniciativa, ou mesmo não tem a humildade de lavar os pés, pelo menos de Jesus. Talvez tenha havido um silêncio, aquele silêncio perturbador, Tipo, o que vai acontecer? Alguém vai fazer alguma coisa? Vamos comer de pé sujo mesmo? É só uma vez, Não sei, muitas coisas podem ter passado na cabeça dos discípulos ali. Mas, nesse momento, Jesus então se levanta de onde ele estava, tira a sua vestimenta. Jesus usava uma túnica e ele retira essa vestimenta de cima, põe num lugar, vai até onde está a bacia com água, pega essa bacia, toma a toalha, se cinge com ela, amarra a toalha na cintura, exatamente como os lavadores de pés faziam naquela época. E ele se dirige aos discípulos para lavar os pés. Agora ninguém tem mais dúvida que Jesus vai fazer o que o lavador de pés deveria estar fazendo. É mais constrangedor ainda, porque eles não esperavam jamais que Jesus fizesse algo assim. Talvez eles começam a ficar arrependidos por não ter feito alguma coisa. Talvez alguns deles tenham ido até as lágrimas, pensando, por que eu não fiz alguma coisa? Como pode, o nosso mestre, como pode o nosso Senhor fazer algo tão rasteiro, fazer algo tão insignificante, fazer algo tão inapropriado para uma autoridade? E é nessa hora que Jesus se aproxima de Pedro, e Pedro, como sempre, o Pedrão fala, pai, é assim não, o senhor nunca vai lavar meus pés, que isso, eu não sou digno. E Jesus fala, se você não permitir que eu lave seus pés, você não tem parte comigo. E Pedro, mais uma vez, o Pedrão, fala, não, Senhor, se é assim, não somente os pés, lava também as mãos, a cabeça, lava tudo. E aí Jesus, não, Pedro, peraí, nem precisa ser 8 nem 80. Vamos para o equilíbrio aqui. Quem já se tomou o banho, quem já se lavou, não precisa lavar, senão os pés. Então ele permitiu. Jesus sabia, como lidar com Pedro. Quando Jesus termina a tarefa, ele então devolve a bacia, devolve a toalha, retoma a sua túnica, se assenta outra vez na mesa com os seus discípulos e faz uma pergunta para eles. E a pergunta é: compreendestes o que eu fiz? Essa pergunta é uma pergunta que a palavra de Deus nos faz hoje também. Você compreendeu o que Jesus fez aqui? Eu sei que para nós, irmãos,
Na nossa cultura, nós não conseguimos avaliar ou entender muito bem essa coisa do lava-pés, porque a gente não tem isso na nossa cultura. Primeiro porque não é uma necessidade, né? Se bem que algumas pessoas precisariam lavar mais vezes os pés. Mas não é uma coisa da cultura, né? Porque a maioria de nós anda de sapato, né? Alguns precisam usar um talquinho, assim, um negócio mais para... Especialmente um material assim mais antifúngico, né? Para melhorar o odor. Mas não é uma coisa da cultura da gente. Mas o que Jesus estava determinado era não permitir que aquela ação de lava-pés, que já havia sido concluída, havia sido terminada, ele estava disposto a fazer com que ela não se tornasse apenas algo silencioso, incompreendido, ou alguma coisa que passou desapercebido. Hoje, nós somos desafiados a compreender o que Jesus fez. Somos desafiados, chamados a compreender o que Jesus queria ensinar naquela última ceia. Primeira coisa que nós precisamos compreender e que tem a ver conosco hoje, mesmo que aqui não haja nenhuma necessidade de lavar os pés, mas Jesus estava, em primeiro lugar, identificando uma necessidade. Irmãos, nós sabemos que ao nosso redor existem muitas necessidades. É claro que você não vai se ocupar em resolver todas elas, porque são milhões de necessidades. Mas existem algumas necessidades que você pode fazer algo por ela. Você pode tomar uma atitude e ser a solução para resolver aquele problema. Qual era o problema ali? Qual era a necessidade? Lavar os pés empoeirados de pessoas que estavam se assentando a uma mesa de jantar. Essa era a necessidade. E Jesus identifica uma necessidade. E mais ainda, quando temos uma necessidade, e nós vemos isso quando Jesus multiplica os pães e os peixes para aquela grande multidão. Por que Jesus multiplicou pães e peixes naquele dia e em muitos outros dias ele não multiplicou pães e peixes? Porque naquele dia havia uma necessidade. Quando temos uma necessidade, você tem uma chance de se apresentar para resolver, para ser uma solução. Mais do que ser uma solução para um problema, você pode ser o alento que alguém está esperando. Você pode ser aquilo que move a fé de alguém para dar um passo adiante. Isso tem a ver não somente com necessidades físicas, necessidades materiais, tem a ver também com necessidades emocionais. Você sabia que um abraço pode curar uma pessoa? Por isso que aqui nós gostamos tanto de abraçar. Por isso que aqui nós fazemos questão de abraçar bastante. Porque eu conheço pessoas que foram curadas com um abraço. Uma enfermidade que foi curada, especialmente enfermidades da alma. Quando são tratados nessa convivência que a gente tem com os irmãos, nós podemos nos ferir uns aos outros, podemos nos machucar uns aos outros, podemos prejudicar uns aos outros sem querer. E nessa caminhada nós precisamos ter a humildade de descobrir quando há uma necessidade da gente ir lá resolver aquele problema. Quando a gente se humilha, não para lavar os pés exatamente ou fisicamente uns dos outros, mas nós podemos pedir perdão, nós podemos perdoar e nós podemos declarar que Deus está conosco. E a gente vai avançar como irmãos e como igreja em nome de Jesus. A segunda coisa que aprendemos aqui nesse texto, que Jesus nos ensina, é que ele encontrou uma oportunidade de servir. Diga comigo, oportunidade de servir. Mesmo depois de andar e conviver com Jesus por 3 anos e meio, nenhum daqueles discípulos ali presentes aproveitou a oportunidade de servir. Alguém já disse que oportunidade é como, muitas vezes, um cavalo que passa selado na sua frente. Se você montar, aproveitou a oportunidade. Se você não montar, ele passa e vai embora. Oportunidades nem sempre voltam, nem sempre se repetem. E nós precisamos estar atentos à oportunidade. Jesus não deixou passar aquela oportunidade. Ele aproveitou a oportunidade para servir.
Talvez, irmãos, alguns ali se ocuparam não em servir ou não em não aproveitar a oportunidade. Talvez alguns deles se ocuparam em criticar a organização da festa. Talvez alguns tenham dito assim, mas como pode uma coisa tão importante? Um lavador de pés era algo imprescindível naquelas condições. Alguém pode dizer, como eles não têm um substituto? Como eles não têm alguém para substituir o lavador de pés que faltou? Ou mesmo, mas que organização é essa que não providencia a tempo a um plano B? Nós podemos nos ocupar em muitas coisas, de reclamar do tempo, de reclamar das pessoas, de reclamar de que alguém não fez, mas Jesus não ficou discutindo com os discípulos, ele tomou uma atitude. Eu fiquei esses dias impressionado mais uma vez com a equipe do Japão, né? A equipe de futebol do Japão. Eles mais uma vez lá na Rússia fizeram o que fizeram aqui, em Recife, 4 anos atrás, quando jogaram, se eu não me engano, contra os Estados Unidos, eu acho. Uma sujeira terrível. Os estádios são lugares que realmente são antros de sujeira. Todo mundo joga papel no chão, joga troço no chão, joga tudo no chão. Quando terminou o jogo, eles estavam munidos, acho que já sabiam, né, que ia ter essa oportunidade de servir. Munidos de sacos de lixo, saíram catando todo o lixo das arquibancadas, dos estádios, dos corredores, juntaram dezenas e dezenas de sacos de lixo. Não era obrigação deles fazer aquilo, eles não tinham que fazer aquilo, mas eles aproveitaram a oportunidade para servir e deram um exemplo para o mundo todo. E eu fiquei impressionado porque dessa vez agora, a outra não lembro, acho que perderam também, mas dessa vez eles perderam mesmo, né? Perderam de virada da Bélgica, 3-2, eu acho que foi isso. Imagina que uma torcida que tem algumas torcidas por aí, que não é por aqui, é longe daqui, né? Quando perdem, começa a quebrar tudo. Você nunca viu isso, né? Por aqui a gente não faz essas coisas, né? Começa a quebrar tudo, começa a quebrar cadeira, toca fogo, não sei das quantas, né? Eu acho que estava precisando a gente trazer a polícia da Rússia para cá, para dar um jeito nessa galera, né? Acho que funcionava. Mas, irmãos, que eu fiquei impressionado com o senso que aquele povo tem, não só da limpeza, irmãos. Eu não consigo passar num lugar, pode ser no pátio aqui da igreja, em qualquer lugar, né? Entrando no elevador do seu prédio, no pátio da sua casa, alguma coisa, tem papel no chão, eu não consigo passar e não pegar esse papel e jogar em algum lugar. Porque todos nós somos responsáveis por isso. É uma oportunidade de servir. Mas não fui eu que joguei o papel no chão, não interessa. Não fui eu que faltei a escala de lavar os pés das pessoas naquele dia, não interessa. Aproveite a oportunidade e faça algo. Aproveite e seja a diferença que as pessoas precisam e vão ser abençoadas. E você é que vai ser o mais abençoado, é você, diga amém. A terceira coisa que aprendemos aqui é que Jesus deu o exemplo. Ele não somente descobriu uma necessidade, ele não somente encontrou a oportunidade de servir, ele também nos deu o exemplo. O versículo 13, o Senhor Jesus diz para os seus discípulos: vós me chamais de mestre e Senhor, e é verdade, vocês dizem muito bem, eu sou. Ora, se eu sou o Senhor e o mestre, e lavei os pés a vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo. Alguém já disse que a palavra convence, o argumento convence, mas o exemplo arrasta. O exemplo nos leva a aprender. O exemplo nos constrange. O exemplo faz com que a gente não aprenda somente o que fazer, mas a gente aprende como fazer. Jesus não somente nos ensinou o que fazer, como ele diz aqui, em verdade vos digo, versículo 16, que o servo não é maior que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, versículo 17, bem-aventurados sois se as praticardes. Jesus, irmãos, estava dizendo: olha, tem mais uma bem-aventurança para vocês aqui. Não é somente aquelas do Mateus capítulo 5. Essa bem-aventurança é:
encontre uma necessidade e aproveite. Encontre uma oportunidade de servir e sirva. Encontre algo e faça. Faça como eu fiz. Faça o que eu fiz. Faça do jeito que eu fiz. O apóstolo Paulo, se referindo a Jesus, a sua atitude em Filipenses capítulo 2, versículo 5, ele diz que você tende em vós o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou ser igual a Deus, ou não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Primeira coisa, para você ser exemplo, você precisa se esvaziar. Muita gente cheia de si, cheia de orgulho. Não vou fazer isso, não tem nada a ver comigo, eu vou me rebaixar a esse ponto. Não, é se esvaziando. A Bíblia diz que a humildade precede a honra. Você quer ser honrado? Se humilha primeiro. Jesus se humilhou, a si mesmo ele se esvaziou, se humilhou e serviu. Quando Paulo, o apóstolo, começa escrevendo a sua carta aos Romanos, Paulo se apresenta da seguinte maneira, Romanos capítulo 1, versículo 1, ele diz: Paulo, servo de Jesus Cristo. Ele não apresenta suas credenciais, ele não apresenta seus títulos, e você sabe quem era Paulo? Paulo era um homem fantástico, Paulo era um homem de alta capacidade, Paulo era um homem altamente gabaritado, ele era hoje o equivalente a ter todos os doutorados que você puder imaginar, ele tinha todos os pós-doutorados, ele era um cara fantástico, ele tinha uma memória e ele tinha uma capacidade de argumentação invejável, ele era capaz de construir pensamentos, raciocínios, numa velocidade e numa coerência imensa. Ele fazia parte do Sinédrio de 70 homens notáveis, de alta capacidade. Ele fazia parte daquele lugar antes de conhecer Jesus. Mas esse homem chega aos Romanos e diz, é como se ele estivesse dizendo em outras palavras: só tem duas coisas que vocês precisam saber a meu respeito. A primeira coisa é que meu nome é Paulo. E a segunda coisa é que eu sou servo de Jesus Cristo. O que você é? Como é que você se apresenta? Dia desses eu fui numa palestra e o camarada passou a metade da palestra só falando do quantos títulos ele tinha. Quantas graduações ele fez, quantas pós-graduações e assim por diante. Eu não estou menosprezando essas coisas. Eu estou dizendo, no reino de Deus a coisa funciona diferente. E se você quer de fato ser um servo que está disposto a ser abençoado e abençoar, não se preocupe com a quantidade de títulos que você tem. Só tem duas coisas que você não pode abrir mão: saber quem você é e saber que você é servo de Jesus Cristo. Nós precisamos, irmãos, portanto, aceitar de todo o nosso coração a nossa identidade de servo de Jesus Cristo. É claro que você pode servir com suas paixões, com suas habilidades, com seus talentos, com suas preferências, mas o fato é, encontre uma necessidade e sirva, encontre uma necessidade de alguém, encontre alguma coisa em algum lugar que é necessário ser feito e faça, haja como se aquilo fosse com você, tome a toalha nas mãos e mãos à obra. Quem vai dizer amém com mais... Algumas pessoas dizem assim: pastor, eu não sei aonde, nem como, não sei se eu vou gostar, não sei se vai dar certo. Não se preocupe de servir no lugar perfeito. Comece a servir. Pergunta para alguém: escuta, queridos, aqui, posso servir você, mulher? Posso servir no berçário? Posso servir no ministério das crianças? Pastor Franco, o que eu posso fazer aqui na recepção da igreja? O que eu posso fazer para ajudar? Há tanta coisa que você pode fazer na sua igreja, na sua comunidade, na sua cidade. João Pessoa é a nossa cidade, irmãos. Nós temos que fazer alguma coisa. Não é com a prefeitura, é comigo, é com você. Quem vai dizer amém?
É claro que a gente dá muitas graças a Deus pelos milhares de voluntários que servem no corpo de Cristo todos os dias, todas as semanas, que têm prazer em servir. Sabemos que não haveria dinheiro suficiente no mundo inteiro para pagar todas as boas ações que são feitas em nome de Deus, em nome de Cristo, na comunidade, na igreja, no mundo, né? Sem esse trabalho abnegado, sem esse trabalho dedicado, sem esse trabalho dirigido, intencional dos nossos voluntários que servem, jamais tantas pessoas poderiam ser atendidas, feridas serem curadas, pessoas serem restauradas, casamentos serem restaurados, pessoas solitárias não seriam abraçadas e muitas pessoas não poderiam encontrar a Cristo sem esse serviço abnegado, dedicado de milhares de pessoas que estão sendo agora mesmo cuidadas, mas o fato é, nós podemos fazer mais. Você pode fazer mais. Você pode viver para além de você mesmo. Todos aqueles que decidiram viver para além de si mesmo estão encontrando o significado na vida que jamais encontrariam quando vivem a sua vida procurando ser feliz. Pessoas que estão procurando ser feliz, procurando felicidade, muito provavelmente jamais vão encontrar, porque a verdadeira felicidade não está em um lugar. A verdadeira felicidade não está em alguma coisa que você pode comprar, adquirir ou chegar a um lugar onde você possa chegar. A verdadeira felicidade está quando você decide viver para além de você mesmo. Viver para os outros. Por isso que a nossa igreja não é mais para nós, a nossa igreja é para os outros. Nossa igreja é para aquele que não conhece Jesus ainda. Nossa igreja é para aqueles que ainda estão longe de Deus e precisam de Deus. Nossa igreja é para aqueles que estão aflitos, que estão agora longe de Deus, para aqueles que estão desanimados. Nossa igreja é para eles. Jesus é para eles. A esperança é para eles. Nós podemos sim fazer muito mais e termos essa graça maravilhosa derramada sobre os nossos corações. Quantas pessoas estão finalmente encontrando seu verdadeiro significado quando servem? Não estou dizendo que você não possa ter alegria no seu trabalho, no seu serviço que você faz, mas quantas pessoas, depois de um dia de trabalho intenso, cansativo, ou talvez depois de uma semana inteira de trabalho dedicado, chegam em casa, talvez numa quarta-feira, e você chega em casa cansado, e você sabe que você vai ter uma reunião de célula naquele dia abençoada, e você diz assim, eu vou ou não vou, estou cansado, não estou. Quantas pessoas decidem se levantar, tomar um banho e ir lá, e quando chegam lá são renovadas, e vão lá para servir, e vão lá para atender alguém, e vão lá para orar por alguém. Não vão lá somente para buscar, vão lá para dar, vão lá para abençoar. Quantas pessoas estão encontrando esse significado lá na Vila Feliz? Servindo crianças, servindo adolescentes, servindo famílias em perigo, servindo órfãos e viúvas, encontrando significado que talvez não encontrariam em outro lugar, mas que Deus tem direcionado elas a serem uma bênção nesses lugares. Eu gostaria que você abaixasse sua cabeça agora, fechasse seus olhos, perguntasse ao Senhor aonde você pode servir. Quem sabe sua vida tem sido tão planejada em torno de você mesmo, dos seus negócios, dos seus alvos, da sua casa. Mas que tal você perguntar para o Senhor, Senhor, tem algo para além de mim mesmo que eu não tenho percebido? Será que eu estou vivendo como aqueles discípulos que naquela noite não percebi ou não perceberam que ali havia uma necessidade? Ou mesmo se tenham percebido, não aproveitaram a oportunidade de servir. Senhor, nos ajude a aprender com Jesus. Ele nos deu o exemplo de servir, porque no reino de Deus quem serve vai ser o maior. E como Jesus não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, nós queremos também, Senhor, ser a esperança de pessoas.
servir a pessoas, amar as pessoas, mesmo quando nós não temos nenhuma motivação maior, mas por obediência, sabendo que Jesus nos deu o exemplo. E eu quero te agradecer, Pai, pelo privilégio de fazer pequenos gestos, pequenas atitudes, mas que vão fazer grande diferença na vida das pessoas. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Todos dizem amém. Eu gostaria de mostrar para vocês agora um vídeo que nosso irmão Vitinho fez.